Olá pessoal, continuando aqui o nosso assunto sobre os contratualistas. Essa é a nossa segunda aula, então nós vamos falar sobre John Locke. John Locke vai viver de 1632 a 1704. Eu sempre gosto de fazer uma referência ali ao período de convívio, do período de vida dos filósofos, justamente para que a gente entenda o contexto e situe ele de acordo com o momento histórico no qual nós vamos estudar. Diria o John Locke: sempre considerei as ações dos homens como as melhores intérpretes de seus pensamentos. Vale lembrar que os contratualistas são filósofos, pensadores, cientistas políticos, poderíamos dizer assim, que eles vão buscar criar uma interpretação ou dar uma interpretação sobre o estado do ser humano, seja ele no seu tempo, mas também fazendo uma análise do período, de toda a história do ser humano, como ele veio se organizando ao longo do tempo. Um detalhe muito importante que a gente precisa lembrar sobre os contratualistas é que eles vão fazer uma análise do que o ser humano é por natureza, ou seja, de suas características naturais, tá? E esse ponto ele é muito importante. A principal obra que nós temos que tratar aqui, quando falamos de John Locke, é segundo o Tratado sobre o Governo. O que é que o Locke, de certa maneira, vai estabelecer aqui? Ele vai mostrar a relevância e a necessidade de que se mantenha a propriedade privada. Uma vez que o John Locke ele vai, digamos assim, trabalhar muito dentro de uma visão liberalista. A visão contratualista do Locke, ela é de um estado monárquico. Vai levar em consideração que o Locke ele é um inglês, logo ele vai viver nessa visão, vai ser criado, vai, digamos assim, criar todo o seu pensamento, sua filosofia, aí recebendo a forte influência do aspecto monárquico inglês. Porém, o estado monárquico, como assim pensa John Locke, é um estado não absoluto. Aqui vale a gente lembrar de João Sem Terra, aquele rei inglês que vai estabelecer a Magna Carta, onde a partir daquele momento vai se estabelecer o parlamento e a moderação dos poderes ali da monarquia. Então, a visão de Locke é nesse sentido. Ele entende que deve existir um Estado, esse Estado monárquico, ele não pode ser absoluto, ele tem que ter um poder limitado pelo parlamento, justamente para que o rei não cometa excessos e o poder ele tem que ser moderado. Tá? É necessário que haja a participação da classe política também, de outros líderes e representantes do povo que, de certa maneira, possibilitem com que o rei ele possa agir sim, possa ter autoridade, porém essa autoridade ela precisa ser sempre moderada. Assim sendo, vai pensar o Locke, é sim o estado de selvageria, o estado natural do ser humano. Porém, esse estado de selvageria ele pode, de certa maneira, ser corrigido, porque a selvageria é uma vida sem segurança, é uma vida e uma vivência sem progresso, é viver por si mesmo, só que tem um detalhe, certo? Um detalhe muito importante. Sem segurança, então surge a necessidade de proteção das propriedades privadas. A sociedade mais Estado, gerando um contrato social. Volto a dizer, por isso, a referência, o nome contratualistas. O Thomas Hobbes, que nós estudamos na aula passada, tem a sua visão contratualista, o Locke também vai ter a sua visão contratualista. Assim sendo, o Estado, ele é o contrato, o contrato passa pela figura da monarquia do Estado, que vai estabelecer as regras e as leis que vão ser seguidas, lógico que com o apoio sempre do parlamento. O Estado deve ser, segundo Locke, um mediador de conflitos, ele deve promover o progresso, deve permitir que o homem viva livremente e, lógico, o direito à propriedade privada deve ser assegurado. Esse é um direito no qual, segundo a visão liberal do Locke, é necessário que o Estado ele intervenha todas as vezes que a propriedade privada ela esteja, de alguma maneira, ameaçada. Porque se é um bem, é um patrimônio individual, logo é necessário que isso seja mantido dessa forma.
Assim sendo, a prática do livre comércio e a promoção de uma concorrência, né? Isso nós vamos ver muito mais claro depois na visão de Adam Smith, a chamada mão invisível, né? Mas o Locke ele já trabalha um pouco sobre essa questão. Ele entende que o livre comércio é uma das coisas positivas para que nós possamos ter um controle social. Deve-se deixar com que aqueles que têm a possibilidade de produzir recursos, para esses recursos serem comercializados, aqueles que tiverem suas propriedades, que essas propriedades possam ser vendidas, que eles tenham a possibilidade de estabelecer o seu próprio patrimônio e assim, acumulando esse patrimônio, ele vai acumular riqueza e ele vai ser uma pessoa próspera. Locke defende essa visão. Logo, o Estado ele deve intervir quando os interesses da burguesia sofrerem alguma ameaça. Quais são esses direitos da burguesia, né? Quais são esses interesses da burguesia? O direito à propriedade privada e os direitos individuais, certo? Isso, em hipótese alguma, pode ser retirado das mãos do povo. Assim sendo, caso o Estado haja com abuso ou irresponsabilidade, a população deve contestá-lo. Assim, essa é a visão. O rei, ele tem seus poderes, a classe política, o parlamento tem a sua colaboração e o povo deve esperar que esse rei, ele possa ser um rei que garanta, sim, o direito à propriedade e os direitos individuais. Assim sendo, será um bom governo, será um bom Estado. Em outras circunstâncias, infelizmente, nós vamos ter, então, uma sociedade que ela acaba sendo injusta. Ok? Meus queridos, sobre John Locke, era isso que nós tínhamos para vocês. Lembrando que nós estaremos disponibilizando algumas atividades lá na área do aluno. Então, já passo para vocês aí assistirem, quantas vezes vocês acharem necessário, também deixar os seus comentários aí, na medida do possível, lá na área para a gente poder debater e discutir as ideias. Ok? Forte abraço e até a próxima aula.